Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de aporte aqui no canal, o terceiro aporte do mês de abril. E para essa semana aqui eu separei cerca de R$ 2.000 para a gente fazer investimentos. E vamos lá pro vídeo. E aqui eu já tô com a carteira de investimentos aberta, né, para mostrar para vocês como tá a carteira hoje. E antes da gente começar a dar uma olhadinha na carteira, eu vou dar um resumo para vocês que eu sempre faço toda semana sobre o cenário atual dessa semana no mercado econômico e mundial aqui, tanto no Brasil quanto no exterior também, tá? Então o dólar, gente, ele caiu aí mais de 1% nessa semana passada, fechando no valor de 5,80. Esses dados aqui da CNN. O Ibovespa ele subiu cerca de 1,54, chegando na casa dos 129.650 pontos, tá? E o Trump teve uma reunião que ele chamou de produtiva, avaliando um pouco sobre as tensões comerciais da guerra comercial entre China e Estados Unidos. E ainda falando sobre essa guerra de China e Estados Unidos, temos problemas com as restrições em cima dos chips da Nvidia, por exemplo, e também problemas com outras empresas. Então vamos ver o que eles vão discutir para tentar resolver e chegar num ponto de acordo comum que seja bom para os dois países. Então vamos começar aqui dando uma olhadinha na carteira do canal. Hoje a gente tem um valor investido de R$ 109.927, ou seja, quase R$ 110 mil investidos. O patrimônio hoje que nós temos líquido, né? Ou seja, se eu quisesse retirar o valor da corretora, seria de R$ 104.116. Hoje já temos recebido aqui de provento nos últimos 12 meses cerca de 7.339. E vamos lá, gente, então, para a variação aqui da carteira, eu tô com uma rentabilidade de cerca de 26%, isso desde que eu comecei a investir em junho de 2023, e hoje a variação da carteira era negativa cerca de 5,29%, que dá um total de R$ 5.800 negativos, tá? Lembrando que quem acompanha a carteira do canal sabe que a carteira já teve muito mais negativa, mas agora com a recuperação de vários ativos, principalmente dos fundos imobiliários, ela vem se recuperando em questão de valor patrimonial. Então a gente tem aqui investido 62% em fundos imobiliários, quase 63%. Eu tenho investido lá em fundos imobiliários 65.541. Tá? Eu vou mostrando aqui para vocês dando uma olhadinha, lembrando que eu vou deixar compartilhado aqui na descrição do canal para quem quiser acompanhar a carteira do canal aqui no Investidor 10. Então, se aqui no vídeo você não conseguir olhar todos os ativos, você consegue acessar o link e entrar aqui na carteira do canal que eu deixei aberto, então todo mundo consegue acessar, tá? Então, depois que acabar esse vídeo, você já pode conferir. Então, vamos lá. A carteira de ações hoje, gente, está com 7 ativos. Eu tenho cerca de R$ 26.075 investidos, tá? A rentabilidade dela tá muito boa desde que eu comecei a investir. Eu já tô com uma rentabilidade aí de 40, quase 46%, 45,96%. E hoje a variação positiva é de 4,44, tá? Lembrando que o ativo que eu mais tenho valor investido é Banco do Brasil, cerca de R$ 7.200. Eu tenho aqui também em segunda posição Itaúsa com 4.546, 556 ações. E também eu tenho aqui Sanepar, Vale tá aqui também descontada, Vale tá caindo cerca de 5,89, a gente já vai falar sobre isso. Eu tenho Taesa também, tenho BB Seguridade, que tem também uma das segundas maiores valorizações da carteira, cerca de 44,25, e tem o Klabin também, que a gente já vai falar sobre ela. Vamos dar uma olhadinha agora em fundos imobiliários. Vocês desculpam, gente, que eu tô meio rouca, eu acho que eu tô pegando gripe, eu tô meio alérgica, tá? Então, se ficar meio rouco aí minha voz, vocês me perdoem. Vamos lá, então, eu não sei, depois vocês me dão um feedback aqui nos comentários se essa nova opção da carteira do Investidor 10 tá boa ou se vocês preferem a opção anterior, tá? Que eu acho que essa daqui, não sei se é muito boa para vocês visualizarem aí pelo celular ou pelo computador. Então, vocês deixem aqui para me falar qual que vocês preferem. Se quiserem, eu volto para outra opção. Eu prefiro que eu acho que as letras delas são mais... eu tenho até um exemplo aqui, eu deixei para vocês olharem. Eu acho que as letras e os números, elas são maiores, né? E eu acho que fica melhor para ver. Mas vocês me falam, tá bom? Vamos lá. Então, aqui nos fundos imobiliários eu tenho 11 ativos, tá? Lembrando que a minha maior posição hoje é o HGBS, mas também porque a cota dele ela custa quase R$ 200, então por isso que o valor de aporte não, o valor alocado nela é muito maior, tá? Então eu tenho aqui cerca de
é 223. Então eu tenho aqui cerca de 50 cotas do HGBS. O HGLG eu tenho 57 cotas com valor de 8.800. E tenho outros fundos imobiliários aqui que vocês podem ver também, tá? Lembrando que eu tô aproveitando também e tô intercalando os aportes. Então, algumas semanas eu compro fundos de papéis e outras semanas eu compro fundos de tijolos, tá? Então, essa semana aqui foi fundos de tijolos. Semana que vem vai ser fundos de papéis, porque eu preciso aumentar um pouco essa exposição em papéis, apesar de eu não gostar muito de fundos de papéis, tá? Mas é excelente para a questão da rentabilidade da carteira. Hoje, gente, o ativo que está mais contado aqui na carteira é o ALZR, com cerca de 3,27, mas vocês conseguem ver que aqui a variação negativa deles aqui tá bem grande ainda, tá? Todos eles estão aí bem descontados, tirando o KNSC que já está se recuperando e já está chegando aí na casa do positivo, né? O único que está verdinho aqui, mas tirando isso, todos os fundos imobiliários ainda estão caindo. Eles já se recuperaram bastante diante da crise que a gente teve dos fundos imobiliários, mas ainda assim tem muita oportunidade, então por isso eu vou continuar aportando em fundos imobiliários, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em criptomoedas. Hoje eu tenho cerca de R$ 1.800 em criptomoedas. Ela tá aqui com uma variação positiva de 5,28, então eu aproveitei para comprar bem quando ela deu aquela queda que chegou ali nos 79 mil dólares. Eu comprei ali 100 dólares de Bitcoin e tô aumentando essa posição. O ETF que eu tenho aqui para investir no exterior, por enquanto, é o VOO. Eu pretendo colocar novos ativos na carteira de investimentos internacionais, mas primeiro eu quero ter pelo menos um valor mais robusto para não pulverizar tanto essa carteira aqui de investimentos no exterior. Então eu vou investir mais nela e depois eu coloco outros ativos também, porque o valor que eu tenho aqui é bem pequeno, é cerca de R$ 4.200. Se você for olhar pelo tanto de valor que tem a carteira hoje de 104 mil, então eu tenho 100 mil praticamente aí em outros ativos, então é uma porcentagem bem pequena. E eu tenho aqui um pouquinho de Tesouro Direto 2000, IPCA 2045, eu tenho cerca de 6.452 e ele tá negativo hoje cerca de 9,11%. Tá? Por que eu tenho uma porcentagem tão pequena? Tesouro Direto. Gente, eu não gosto muito de renda fixa, tá? Eu sei que é uma coisa que precisa ter na carteira, inclusive eu tenho que aumentar um pouquinho essa porcentagem, justamente para ter um pouco de segurança, porque os outros ativos são bem voláteis, que são renda variável. Mas mesmo assim, gente, eu gosto mais de renda variável do que de renda fixa, tá? Mas eu tenho sim um pouquinho aqui de renda fixa e vou aumentar aí nas próximas semanas. Então vamos falar um pouquinho aqui, gente, sobre o primeiro ativo que eu vou colocar na carteira essa semana, que vai ser Vale, tá? Por que eu vou colocar Vale na carteira? Gente, a produção da Vale, ela caiu cerca de 4,5% no primeiro trimestre, tá? Por causa das chuvas. Mas as vendas aumentaram cerca de 3,6%, tá? E eu tirei todas essas informações aqui da Infomoney. A ação, ela tá sendo cotada agora no momento a R$ 52,88, como vocês conseguem ver aqui. E que tá, gente, bem abaixo da sua máxima histórica, onde ela chegou aqui a R$ 81,76 no dia 25 de janeiro de 2023. Então a gente consegue ver que ela tem um desconto de mais de 22%. Então ela tá bem interessante na minha visão, tá, gente? Olhando esses dados aqui que eu estou mostrando aqui para vocês e que ela tá com um desconto bem bacana. Então a empresa, ela mantém a meta de continuar produzindo aí entre 325 a 335 milhões de toneladas de minério de ferro nesse ano aqui de 2025. Então, mesmo com os pagamentos dos acordos lá de Mariana e Brumadinho, ainda assim a Vale ela continua sendo uma máquina de dividendos. Então, gente, lembrando que quando eu vejo uma empresa como a Vale, que é tão sólida assim, eu vejo oportunidades, tá? E lembrando que isso não é recomendação de compra e nem venda de ativos, isso é só uma opinião minha particular, mostrando aqui para vocês o aporte que eu tô fazendo essa semana na carteira. Então, se a China continuar precisando de minério de ferro e a qualquer momento que essas tensões comerciais entre China e Estados Unidos aí melhorarem,
pode ser que o papel da Vale dispare. Então, para mim, realmente isso é oportunidade e a Vale vai entrar essa semana aqui na carteira do canal. E uma outra empresa que eu tô de olho essa semana é a Klabin, gente, porque ela acaba de captar cerca de 350 milhões de dólares, ou seja, quase 2 bilhões aí de reais em condições bem favoráveis para a empresa e também um aumento da receita aí bem considerável. Hoje a cotação dela tá na casa dos R$ 3,66. E também eu acredito que ela está numa oportunidade bem grande, ó, mostrando aqui o gráfico para vocês dos últimos 10 anos, a gente consegue ver que o topo dela estava aqui, ó, na casa dos 5,88, dos 4,88, desculpa, 4,90, e hoje ela tá a 3,66, então um desconto aí de mais de R$ 1 por ação. Para mim realmente é bem interessante. Eu sei que nesses últimos meses ela vem caindo bastante, né, por conta dos investidores estarem saindo do papel, porque ela vai demorar um pouco mais aí para distribuir dividendos e realmente esse não é o meu foco em Klabin. É lógico que eu quero que ela pague dividendos, mas se eles estão reinvestindo na empresa e sempre com consciência, como eu tenho lido ali o relatório gerencial, eu tenho visto essas informações que eles têm um cuidado, apesar da dívida deles estar bem alta, ainda assim eu vejo que a empresa tem um cuidado e eles estão sempre reinvestindo na empresa, que é excelente para quem investe em ações. Então, sempre que você for investir em ações, olha o que está por trás do papel, entenda o que a empresa faz e leia os relatórios gerenciais, porque você precisa saber o mínimo para que você possa continuar administrando o seu patrimônio, e é isso que eu tenho feito, tá, gente? Então, para mim, a Klabin, que é líder de embalagens com várias diversificação de produto, foco em sustentabilidade e tudo mais, eu acho excelente. É o tipo de empresa que todo mundo usa os produtos sem perceber, na verdade, né? O pessoal usa caixa de papelão, papel, e essa queda recente, com certeza, eu achei um bom momento aí para entrar nessa semana em Klabin. Agora, um outro ativo também que eu tô de olho aqui, gente, com certeza é o ETF VOO, que tem a exposição no exterior, tá? Então, para diversificar, eu vou colocar uma parte do aporte de hoje no ETF VOO, que está em correção e também está bem interessante. Eu trouxe até aqui o gráfico para a gente dar uma olhadinha, para a gente ver isso junto. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o S&P 500, gente, ele caiu cerca de 8,7% desde o seu pico mais recente. Então, para mim, é hora de comprar porque está com muito desconto. O VOO, vocês conseguem ver que ele tem uma taxa de administração de 0,03%, tá? Então, é uma taxa bem pequena, se comparado aí com outros ETFs, eu acredito. Então você ganha exposição a gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon e outras 496 empresas que tem. E historicamente o S&P 500, né, ele se recupera sempre das quedas que ele tem e ele acaba sempre batendo novos recordes, tá, gente? E isso são informações que a gente tira do próprio mercado. Se a gente consegue olhar aqui no gráfico, a gente vê que o mercado americano, tá, como ele replica aqui o S&P 500, você consegue ver como ele realmente se recupera das quedas que ele tem, e toda vez que tem uma queda, ele sempre cresce de forma bem exponencial e de forma bem interessante também, tá? Então a gente consegue ver aqui que ele vinha crescendo, né, de uma forma bem constante, apesar das quedas ali, e agora ele teve uma queda bem acentuada. Então para mim esse é o momento chave. Eu tô muito animada para tentar aumentar ao máximo aí a minha posição no exterior, porque esse era o meu alvo para esse ano na carteira do canal. Eu já tinha compartilhado isso aqui com vocês, tá, galera? Então eu olhei algumas matérias e eu vi um analista chamado Tom Lee, tá, que ele é da Fundest Global Advisors, e ele prevê que o S&P 500 pode chegar até 15 mil pontos até 2030, tá? Isso é somente uma previsão, lembrando que o mercado, gente, sempre trabalha com narrativas e de forma antecipada também, tá? Então isso não é um fechar de chaves, né? Não quer dizer que realmente isso vai acontecer, até porque muitos analistas se enganam quando trazem previsões aí para o mercado, mas é um ponto de atenção e são matérias que eu gosto de ver e trazer aqui para vocês também, tá? Então, a gente tem um potencial muito grande. Se ele tá falando desse número, seria cerca de quase 168% de valorização aí nesses próximos anos. Então, não é à toa que eu tô aproveitando essa queda para aumentar a minha posição aí no exterior. E agora vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Eu estou de olho em 2 fundos imobiliários aqui para esse aporte dessa semana. Então, para fechar com chave de ouro, eu vou querer investir
em dois fundos aí que para mim estão bem descontados. O primeiro é o ALZR, que está aqui na tela para vocês. Então, o lucro do ALZR foi de mais de 10 milhões de reais somente em março. E o dividendo dele aqui está girando aí na casa dos R$ 9,18 aqui nos últimos 12 meses, como vocês conseguem ver aqui por esse gráfico no site do Investidor 10. Olhando aqui para o gráfico, a cotação do ALZR está bem interessante, tá? As máximas aqui do ALZR chegaram na casa de 106, 104. Na época que eu comecei a investir, eu lembro que eu não conseguia comprar ele abaixo do seu preço justo, ou seja, do seu P sobre VP abaixo de 1, estava sempre na casa de 1,11, 1,10, 1,9. Então, realmente, quando o mercado de fundos imobiliários se recuperar, ele vai dar um boom aí e vai ajudar a carteira bastante na rentabilidade. Então, eu estou focada bem no longo prazo, tá? Por isso que eu vou colocar a LZR também, tá? Lembrando que ele tem aí uma recomendação de vários analistas por conta do setor de tecnologia que ele investe. Então, é bem bacana, tá, gente? Para quem não conhece ainda, quiser dar uma olhadinha, depois é só acessar o site do Investidor 10, tá? E vamos falar agora sobre o segundo fundo imobiliário, que é o XPLG, que eu também tô de olho nele, tá? Ele teve um aumento aí de 25,53% nos lucros de março, do mês de março, e ele tá pagando aqui na casa de R$ 9,48 nos últimos 12 meses, tá? Se a gente fizer uma base aqui, que ele é bem alinhado, chega aí na casa dos 78 centavos, mais ou menos, tá, gente? Tem que fazer esses R$ 9,48 dividido por 12, então a gente consegue chegar aí no valor que ele paga de proventos na sua média anual, tá? E lembrando que ele também tá com inquilinos de peso, tá, gente? Ele tem dentro desse portfólio Leroy Merlin, Renner, Mercado Livre, aquela loja de móveis Mobile, eu acho que é assim que se fala, tá? Então ele tem uma diversificação aí em vários setores, tá? Como varejo, ele tem 58%, material e construção cerca de 13%, tá? Logísticas 8%. Então, pessoal, esse FII aqui ele é bem diversificado e eu gosto da gestão também, tá? Então, para aumentar os dividendos mensais, eu vou investir no XPLG também. Então, agora que eu já mostrei aqui para vocês o motivo, expliquei tudo certinho, quais são os ativos que eu vou investir essa semana, agora vamos lá para o Nubank, vou mostrar aqui na tela para vocês quanto eu tenho de saldo disponível no momento, quanto eu tenho de aporte também para essa semana, tá? E também agora eu vou fazer aqui os aportes com vocês de forma viva, vou mostrar quantas cotas eu vou comprar e quanto eu vou investir em cada ativo. Então vamos lá. E depois me deixa aqui nos comentários se vocês gostaram aí desse novo modelo que eu tô fazendo, tentando explicar mais o porquê do ativo em si e trazendo aí um pouquinho menos de notícias sobre os mercados atuais de forma global, ou se vocês preferem do outro formato, onde eu trago mais informações dos mercados brasileiro e americano, e depois eu trago aqui os ativos, tá bom? Aí vocês me explicam qual forma aí funciona melhor para vocês. Então eu tenho cerca de R$ 98.092 disponíveis lá no Nubank, lembrando que eu tenho dinheiro também na Coinbase, que é criptomoeda. Essa semana eu não vou investir porque investi na semana passada, beleza? E criptomoedas não é o meu ativo aqui de maior relevância na carteira, tá? Ele é ali uma reserva de valor, talvez de oportunidade, enfim, eu não vou ter muita porcentagem do meu valor investido em cripto, tá? E eu tenho também dinheiro lá na Nomad, por isso que aqui não aparece todo o saldo que vocês veem aí na conta do Investidor 10. Então, para investir hoje eu tenho cerca de R$ 2.153,95. Então, gente, eu vou começar investindo em fundos imobiliários, tá? A gente vai começar aqui pelo ALZR, como eu tinha falado para vocês, eu tenho cerca de 7.596 investidos, 78 cotas, preço médio de 111,48 e a cotação atual de 97,39. Então vocês conseguem ver que eu tenho bastante espaço aí para diminuir meu custo médio em ALZR, porque ele está bem descontado. Eu já recebi R$ 597,72 de proventos, então muito bom mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui, gente, cerca de 4 cotas, vai dar R$ 393, tá? Lembrando que daqui desse saldo que eu mostrei para vocês de 2.000 e pouco, eu já mandei dinheiro lá para a Nomad, tá? Então depois a gente vai conferir lá no aplicativo. Então já está confirmado aqui a LZR na carteira. E agora o segundo fundo imobiliário vai ser o XPLG, tá? 8.300 investido, cotação atual de R$ 97,67 e o preço médio de R$ 107,61. E eu vou aportar aqui
cerca de vou comprar 4 cotas dele, vai dar R$ 394,60. Então, em fundos imobiliários aí, eu já aportei quase R$ 700. Agora, o próximo ativo é Klabin. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu já recebi R$ 95,49 de dividendos. Eu tenho cotação atual de 3,67, o preço médio de 4,18. Então, também tem uma boa oportunidade para entrar em Klabin. Por isso que eu falei para vocês que eu ia investir. Não quer dizer que ela vai ser a minha maior opção. Eu vou aqui comprar 100 ações, mas que eu quero aumentar a posição, porque pode ser que ela não chegue novamente nesse preço, tá? Então, deu cerca de R$ 371, tá agendando aqui. E agora já está reservado e a Klabin também já está na carteira do canal. Agora vamos começar com Vale, tá? A Vale está com 3.172, já recebi 126 de proventos, o preço médio de 56 e a cotação atual de 52. Então também tem espaço para diminuir o preço médio. Então vocês conseguem ver como tem espaço, né, gente, para diminuir o custo médio. Sempre dá para aumentar aí o dividend yield, isso é bem bacana. Então agora tá sobrando aqui R$ 494. Então, eu vou colocar aqui 9 cotas, deixa eu ver, vai dar certinho, ó, gente, vai dar R$ 481,05, tá? E aqui já tá adicionado também a Vale na carteira do canal. Então, só deixando o print aqui na tela, gente, o valor continua o mesmo de R$ 98.092, tá? Mas aqui vocês conseguem ver que a sua solicitação de 1.651 será processada aí em breve. Então, esse valor agora vai ser acrescentado depois. No bem que ele mudou essa regra. Antes a gente já investia, já aparecia o saldo aqui, mas eu acho que eles tiveram algum tipo de problema, então mudaram. E agora sobrou só 199 aqui de saldo. Vamos investir lá na Nomad. Esse saldo aqui eu vou guardar para a semana que vem. Então, aqui eu já tô no app da Nomad, tá, gente? Que é onde eu faço os meus investimentos no exterior. Eu tenho cerca de $711,39. Eu vou selecionar aqui o VOO e vocês conseguem ver aqui que eu já recebi dividendos. Inclusive, vou fazer vídeo aqui no final do mês para mostrar para vocês. Eu tenho $84,16. Vou colocar aqui minha senha e já está aprovado aqui a minha compra na Nomad também. E aí, gente, o que vocês acharam dessas compras aqui, das escolhas que eu fiz? Eu distribuí aí cerca desses R$ 2.000 entre esses ativos que eu mostrei para vocês, pensando primeiramente na valorização e no longo prazo, no caso a Klabin e também a Vale, na diversificação internacional, que foi o VOO, e também na renda passiva mensal, em aumentar essa renda passiva mensal, buscando aí comprar ativos que paguem todos os meses, como os fundos imobiliários. Por isso entrou o LZR e o XPLG, tá? Então lembre-se que essa é a minha estratégia pessoal, baseado no meu perfil de investidor. Então, se você quiser fazer suas compras, estude certinho, tá bom? E coloque aí ativos de qualidade na sua carteira. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu faço toda semana aqui para vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!